pessoal, tudo bem? Bem-vindos de novo à nossa sala de reunião. E hoje eu estou com uma convidada muito especial aqui, obrigada. a Isadora, que desenvolve um trabalho muito, vamos dizer assim, novo até para a nossa cidade. É novo. Novo e um trabalho muito bacana e muito importante no desenvolvimento infantil, né? Isso mesmo. Mas eu vou deixar ela se apresentar um pouco e falar um pouco dela. Tudo bem, então, Gustavo, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Meu nome é Isadora Retins Oliveira, eu tenho 28 anos e eu sou pedagoga, especialista em psicomotricidade e estimulação precoce. E assim, como que surgiu tudo isso, tá? Como que surgiu esse mercado. Essa vontade na minha vida, tá? Quando eu tava cursando a pedagogia, eu nem ouvia falar em psicomotricidade. Se eu ouvi falar, eu não fui na aula. Eu juro, que eu não ouvi falar. Então assim, eu não fiz a pedagogia pensando, ai, você é psicomotricista, você, né? Não. Eu fiz a pedagogia, terminei a pedagogia e então me formei, né, como pedagoga. E ficou aquela lacuna, como a maioria das pessoas que se formam, o que eu vou fazer agora? O que eu faço agora? E eu fiquei pensando, meu Deus, tá, tudo bem, agora eu sou pedagoga e o que eu vou fazer? E daí eu pensei, vou ir para a área de empresas, mas pensei, mas daí eu vou lidar com adultos, né? E não é isso que eu quero lidar com crianças. Aí, então, larguei currículo quase em todas as escolas. Nenhuma escola me chamou. Aí começou a bater, né? Aquela... desespero, aquele recém-formado. Tipo assim, meu Deus, me formei, não tô trabalhando. E eu via meus colegas trabalhando em escola. E eu pensava, meu Deus, só eu que não tô, né? Aquela mania que a gente tem de se comparar, né? E então, um dia eu tava... Logo nisso veio a pandemia, né? E eu tava na casa de uma amiga minha que tem um filho. E eu ajudava ele a estudar, né? Por conta que o ensino estava sendo remoto, ele estava com muita dificuldade, então eu estava ajudando ele. E um dia ela estava comentando comigo, ela disse assim, o meu filho precisa de uma psicomotricista. E eu fiquei, oi? O que ele precisa? Uma psicomotricista aqui não tem. E aquilo ficou assim, sabe, em mim. E eu comecei a estudar. Comecei a ir atrás, o que é psicomotricista, o que é psicomotricidade, o que é isso? E comecei a estudar. E eu pensei, é isso que eu quero. É isso aqui, tipo assim, brilhou, assim, é isso aqui que eu quero. Porque daí eu comecei a ver a psicomotricidade como uma oportunidade que surgiu na minha vida. E isso é muito louco, porque eu não tava esperando isso, né? Então, assim, eu tava ali meio que desesperada e precisava de uma oportunidade, né, no meio daquilo ali. Pra mim, porque assim, eu queria dar aula na escola. Queria. Mas ao mesmo tempo que eu queria dar aula, eu queria ser diferente. Eu não queria ser aquela professora padrãozinho e tudo mais, eu queria ser diferente. Só que eu sei que na escola isso ia me podar um pouco. Porque na escola a gente tem... Geralmente tem muitas regras. Isso, é tudo muito padrão. E assim, eu acho que tem que ser assim mesmo. Porque assim, as crianças elas estudam numa escola uma vida inteira, né? Sim. Então assim, se tu for uma professora muito fora do eixo, no ano que vem, por exemplo, ela vai pegar uma outra professora que é um pouco mais padrão. E ela sente muita dificuldade nisso. Então, assim, tu precisa ser, né, pro bem delas, isso. Eu vejo a escola como também um primeiro contato de uma criança, por exemplo, com a formação da sociedade. Exatamente. É assim que funciona a sociedade. Exatamente. Né? Mas eu pesquisei um pouco também sobre a psicomotricidade, que é uma palavra bem grande. É uma palavra um pouco difícil no início, mas depois que tu pega afinidade com ela, tu... E eu achei muito interessante esse teu trabalho, porque geralmente todo mundo tem... Muitas profissões já tem aquele preconceito, digamos assim, né? Do tipo, você se for pedagoga vai dar aula para educação infantil. E a pedagogia vai muito além. Ela vai muito além. Né? E tu comentou sobre... E eu sou a prova disso, né? Eu sou a prova viva de que a pedagogia pode ir muito além. Porque, assim, a psicomotricidade, ela casa muito com a pedagogia, né? Só que, assim, uma coisa que a gente precisa entender é que a psicomotricidade, tá? Ela é, na verdade, uma ciência. Ela não é uma ferramenta, né? E isso as pessoas, assim, ainda têm muita
dificuldade de entender. Por exemplo, assim, quando chega, digamos, um pai e uma mãe, eles gostam de falar assim, mas meu filho tem psicomotricidade na escola. Não, teu filho não tem psicomotricidade na escola. O que ele tem são atividades motoras. Sim. Né? O que eu faço, por exemplo, vamos supor que esse copo aqui, tá? É uma criança, tá? Ela sabe que ela é uma criança. Mas se eu não ensinar para ela a funcionalidade dela, ela não vai conseguir desempenhar os vários outros papéis que ela tem na sociedade, ou com ela mesma, ou na família. Então, assim, o trabalho do psicomotricista é dar ensinar a criança a dar funcionalidade para ela mesma, para o seu corpo, e ela ser independente e autônoma do seu aprendizado. Ou seja, vai chegar um momento do ponto da vida dela em que ela vai parar assim e vai dizer, eu tenho dificuldade nisso. Tem muita gente que não olha para essa dificuldade. Tem muita assim, eu não sei fazer isso, eu não vou fazer. Vou fazer outra coisa, né? E a criança, ela é muito assim, se ela não sabe, ela não vai querer fazer. E eu vejo que tem muita questão também, falando de professores e professores. E eu vejo muito isso ainda nessa nova época que a gente está, né? Nessas novas crianças. Eu vejo uma preocupação muito grande, isso é muito bom, uma evolução. É algo que eu não tive na minha época de escola. Eu também não tive. É uma preocupação de que aquela pessoa não é só uma criança que a gente precisa ensinar como é que vai funcionar a sociedade. Estão olhando cada vez mais para as crianças como indivíduos. Exatamente. Indivíduos únicos, né? Isso com mesmo. Necessidades diferentes. Eu digo por mim, fui criado numa... que era todo mundo igual. Não interessa se tu é bom nisso, se tu é ruim, mas é todo mundo igual. Isso. E a gente ia prestando a atenção que eu tive dificuldade em português, mas eu era fácil em matemática. E aquilo eu encarava como verdade pra mim, né? Se tivesse um profissional que nem você na época... Não, e por exemplo, assim, e assim, a gente tem que mostrar as potencialidades da criança. Tanto que a criança que chega pra mim, a primeira coisa que eu faço é focar na potencialidade dela. Porque uma criança com dificuldade, ela automaticamente já tem sua autoestima mais baixa. Porque ela se compara, as crianças se comparam. Então, assim, ela já chega pra mim com a autoestima mais baixa. Se eu chegar pra ela e der algo que é muito difícil pra ela não vai querer fazer. E ela se sente mal. E ela se sente mal com isso e ela não vai gostar de tentar olhar pra isso, entendeu? Então, assim, a gente foca no que ela é boa e começa a introduzir coisas que são um pouco mais desafiadoras para ela. E quando ela vê, ela nem percebe que ela está superando os limites dela. Então, assim, a psicomotricidade é uma ciência, assim, muito completa. Porque, assim, ela foca na parte motora da criança, ela foca na parte cognitiva, na afetividade, então ela engloba todo o ser humano. E é tudo a partir do próprio corpo da criança. E melhora muita coisa, né? A autoestima. E é engraçado que eu tô falando isso, eu vi uma analogia com o meu trabalho de coach. Porque é justamente isso o meu trabalho, só que voltado para adultos. Sim. Que a gente trabalha as potencialidades daquela pessoa, porque as pessoas que chegam, por exemplo, até mim, elas têm dificuldades, eu não consigo alcançar esse objetivo, eu tenho esse sonho que está parado. E justamente isso, a gente entende que ela tem as potencialidades, que ela consegue sim fazer aquilo. Ela só precisa quebrar algumas crenças. Isso. Que geralmente não, a maioria das vezes foram colocadas lá na infância. Na infância, né? com certeza. Do 0 aos 12. Eu vi também que a psicomotricidade ela pode ser usada em várias idades. Várias idades, era isso que eu queria comentar antes. A psicomotricidade ela é uma ciência muito completa, né? Eu, por exemplo, escolhi a área da primeira e segunda infância, porém, estou recebendo muitos que já são, tipo, adolescentes, pré-adolescentes. E assim, como o meu trabalho ainda hoje aqui em Carezinho é único, né? Eu ainda não tenho, assim, outras pessoas a quem, né, direcionar essas pessoas, eu acabo acolhendo. Tá sendo um desafio para mim, né? Tanto que isso aconteceu também muito sem querer, porque uma mãe marcou um horário e ela, tenho minha filha, assim, quero marcar um horário. E eu, tá, beleza, né, marquei. E quando ela chegou, a mãe e a filha
filha era do meu tamanho. E eu fiquei tipo assim... Não, mas essa é a da filha? tô falando agora, engraçado. É engraçado que as coisas... Quando acontece... E daí eu pensei, daí eu não podia dizer que não vou atender tua filha, né? Eu disse, não, vamos, né? Só vou precisar um pouco mais de paciência de vocês, porque eu preciso estudar. Não é essa fase, né, que eu tô apta, então assim, eu vou atender tua filha, mas eu preciso um pouco de tempo pra eu, né, estudar um pouco mais sobre essa fase, né, porque assim... E como que foi esse desafio pra ti? Eu fiquei assim, bem... Um pouco assim... Primeiro eu me paralisei e pensei assim... não devia ter aceito, né? Tinha que ter encaminhado ela pra uma outra pessoa, de repente, né? Eu pensei pra mim, não. Pensei, não. Surgiu pra mim, é pra mim. É verdade. Surgiu pra mim, é pra mim. Vamos lá. E eu tenho, assim, uma rede de outros profissionais que já estão mais tempo, né, que são psicomotricistas, mas não são daqui, tipo, são de Porto Alegre, né, São Paulo, Goiás, assim, Minas Gerais, que eu consigo conversar, né, eu tenho muita finalidade com eles, assim, porque enquanto eu estava fazendo a minha formação de psicomotricista, era pandemia e era para ser presencial, então eu não tive essa troca. Sim. Que é muito importante, no presencial. Principalmente no teu trabalho que envolve... Isso mesmo. Então, o que eu fiz enquanto eu estava estudando foi seguir pessoas que já faziam o que eu queria fazer. E entrar em contato com essas pessoas, me apresentei. Alguns não me deram muita bola, né? Mas... Sempre tem. sempre tem. Mas, assim, outros, assim, me acolheram muito. Me ensinaram muito, nossa, assim, e tipo assim, sem me cobrar nada, né? Então, geralmente são pessoas que entendem a importância do profissional, entende? Naquela cidade, não te veem como... Isso mesmo. E isso é uma coisa que a gente vê muito no empreendedorismo. Pessoas que se veem, às vezes são do mesmo segmento, em lugares diferentes, mas se veem como... Isso mesmo. Não, e isso é muito importante, assim, porque tem que ter concorrência. Sim. Tu tem que ter concorrência. É saudável. Porque assim, senão tu não mantém a tua qualidade. Isso é verdade. Tu não mantém, tu tem que ter alguém que faça a mesma coisa que tu. E não importa que ela faça a mesma coisa que tu. Porque assim... São pessoas diferentes. São pessoas diferentes, jeitos diferentes. Eu atendo de uma maneira, outra pessoa vai atender de uma outra totalmente diferente. E às vezes o que não dá certo para aquela pessoa, não deu certo lá com a Isadora, por exemplo. Talvez com a outra pessoa vai dar certo, porque é o jeito dela que é diferente. Sim, né? Eu vejo muito isso também. Eu, como coach aqui, tem outros coaches na cidade. Eu também, quando eu vejo que é uma demanda, talvez, que não seja para mim, eu indico esses meus colegas, porque justamente eu conheço eles, conheço o trabalho deles também, e eu sei que vai ser tão bom quanto o meu. Com certeza. E isso é muito bom. Mas voltando aqui para nossa psicomotricista, quando tu fala, Isa, de primeira a segunda infância, geralmente quais são essas idades? Primeira infância, tá? De 0 a 3 anos. Tá? A gente chama de... Até 3 anos a criança é um bebê, tá? Dos 4 anos até os 12, segunda infância. Tá? Primeira infância, segunda infância. Então, depois disso, daí a criança já é pré-adolescente, adolescente e assim vai. E daí o que acontece? A psicomotricidade, ela vai da infância até aos idosos. Sim. Que daí a gente chama de gerontopsicomotricidade, que também é uma área que eu quero me especializar. Gosto muito. Só que o que acontece? A psicomotricidade lá no idoso não é na função de adquirir funcionalidades ou adquirir conhecimentos, né? Lá na parte da geronto, o que a gente preza bastante é ela não perder as suas funcionalidades. É ela continuar sendo uma pessoa ativa, continuar fazendo as suas coisas. E o que difere, por exemplo, de um fisioterapeuta? O fisioterapeuta, ele é todo técnico, né? Eu não conheço muito da físio, assim, mas assim, ele vai voltar mesmo mais pro movimento, pro músculo, movimento, mas essas questões, né? O meu trabalho, por exemplo, ele usa o movimento, né? A gente organiza aquela criança, né? Corporalmente e afetivamente também com parte do movimento, porque sim, a criança, ela é movimento. Sim.
né? Eu não conheço uma criança que seja quietinha, assim, que nem um adulto, que consiga ficar parado, assim, conversando. A criança, se ela senta, ela tá aqui se mexendo, ela tá olhando aqui embaixo, porque ela quer ver o que tem aqui embaixo, ela quer mexer lá na mochila, e assim ela vai indo. A criança, ela é naturalmente assim. Ela gosta de descobrir. Exatamente. Então, assim, a gente precisa usar o corpo dela. Porque a ferramenta que ela tem de descobrir o mundo, de descobrir as suas potencialidades, de aprender, é o corpo. Então é muito mais que só movimentos. Muito mais que só movimentos. Psicologia, é uma junção ali de tudo. Coisas, né? Isso aí. Eu achei muito legal, muito interessante esse seu trabalho. Porque como eu disse também, né, e você também falou, é novo aqui na cidade. E eu sou muito fã, eu aprendi a gostar disso no coaching, entender mais disso, principalmente também com a Anne, que eu fiz meu primeiro, que ela gosta muito, e eu fui pesquisar sobre, realmente, a gente precisa cuidar das nossas crianças e da nossa criança interior. Exatamente. E nesses desafios que tu tem recebido com esses teus clientes, essas crianças e tudo mais, qual é a melhor parte, assim, que tu gosta, assim? Tipo, ai, pra mim a melhor parte é quando eu vejo ela fazer isso. Olha, na verdade, para mim, eu gosto de todo o processo, né? Eu gosto desde que quando os pais chegam, porque eu gosto muito de escutar a história dos pais, né? E ver o quanto, assim, quantas crianças, né, por conta das histórias familiares, assim, tudo mais, é uma das partes que eu gosto bastante. Mas eu gosto muito de ver a evolução deles, sabe? E, assim, com a psicomotricidade é algo muito rápido. Sabe, assim, porque é tudo muito prático, assim, a criança não entende muito o abstrato. Tu falar pra ela assim, ó, tu precisa prestar atenção, ela vai olhar pra ti e não vai entender nada. Tipo, ela não entende que ela tem que prestar atenção. Agora, se tu condicionar essa criança em uma atividade lúdica, que ela tenha que prestar atenção, ela vai treinando isso. E naturalmente isso na escola vai sendo refletido. Porque ela está sendo treinada para aquilo ali. Então, assim, ela está fazendo uma coisa que ela gosta, que é brincar, e ela está treinando essa atenção. E aprendendo, né? E aprendendo. É, tipo, tudo simultaneamente. Então, isso acontece tudo muito rápido. Quando tu vê, a criança está prestando atenção na escola. E até que idade, assim, como é que funciona esse tratamento? Não sei se se chama de tratamento. Pode ser, é um processo, eu chamo de processo, assim, por exemplo, eu não chamo as minhas crianças de paciente, né? Eu chamo as crianças de aluno, porque antes de eu ser psicomotricista, eu sou professora. Então, assim, é muito comum que nem outros profissionais da psicomotricidade chamar de paciente. Ah, meu paciente, eu chamo de aluno. Que pra mim são meus alunos, entendeu? E dá uma coisa mais, paciente, a criança não tá aqui não tá doente. Ela não tá doente, exatamente, ela não tá doente, mas isso, né? Ela tá ali porque ela tem uma dificuldade e eu tô ali pra ser a pessoa que vai ajudar ela a vencer a sua dificuldade. E como que funciona esse processo? Então é assim, ó, a criança chega, os pais chegam, né? Eles passam por uma entrevista, só o pai e a mãe, né? Um dos dois. Passam por uma entrevista, a gente faz uma anamnese dessa criança, né? Então, só depois a criança ela vem para o consultório. O que ela vem fazer? Ela vem explorar o ambiente, ela vem conversar comigo, a gente brinca, é algo assim bem natural, sem muitas avaliações. É mais para eu testar, ver a criança, como ela se comporta, né? Ali eu já consigo ter umas primeiras impressões. Então ali a gente já vê como que ela fica sem o pai e sem a mãe, se a mãe precisa ficar, né? Algumas vezes os pais precisam ficar junto, porque a criança não aceita o ambiente. Tem outras que o pai larga na porta a primeira vez e digo, ó, tchau. Eles fazem assim, tchau mãe, pode ser que eu fico. Entendeu? Tipo assim, então a gente tem tudo isso. Aí então depois disso é que a gente começa a fazer avaliações, né? A gente dá para isso precisa várias sessões, né? Não é algo que a gente pode pedir para a criança, tu consegue pegar no lápis? Tu consegue pular com os dois pés? Tu consegue pular com um pé só? Não, a criança não vai saber te responder isso. Você só vai conseguir ver isso na prática. Então, assim, para mim fazer essa avaliação, eu preciso de umas 4 a 6 sessões.
né? Só para mim ter uma ideia, assim, de como que tá indo essa parte de coordenação motora, né? De como que tá essa parte afetiva da criança, como que ela se coloca perante os desafios, né? E tudo isso vai sendo avaliado. Por exemplo, assim, daí vamos supor a criança chegou lá no primeiro dia de avaliação, né? Passou tudo isso, a criança chegou lá no primeiro dia de avaliação. Eu monto um circuito psicomotor, tá? Que são o quê? Várias atividades, tá? Que ela vai fazer de uma vez só, pra gente ver o que ela consegue fazer bem e o que ela não consegue. Aí, por onde que a gente começa? A gente começa pela coordenação motora ampla, né? Por tudo que é maior, então, pular, rolar, saltar, correr, passar por baixo, tudo que a criança precisa fazer grandes movimentos. Para depois a gente minuciar esse movimento, que é a psicomotricidade fina. Ali na psicomotricidade ampla, por exemplo, a gente já consegue ver se a criança tem um equilíbrio bom, porque ela precisa ter equilíbrio, se a lateralidade dela já é definida ou não, se ela tem lateralidade cruzada, se ela enxerga bem, se ela compreende o que eu falo. Então, assim, ali a gente já consegue ter uma noção muito grande, entendeu? Do que essa criança precisa. E a criança vai fazendo e eu preciso ficar prestando atenção no que ela está fazendo. E depois eu vou anotando tudo. E tem uma ligação, assim, por exemplo, do teu trabalho com a escola, no sentido assim, cheguei lá, né? Com certeza. Com meu filho, no sentido, e daí tu percebeu. Com tu vai certeza. falar pra mim assim, Gustavo, o teu filho precisa desse tipo de atenção lá na escola, pra mim passar, ou não tem isso? Não, tem sim, assim, tanto que eu sempre... Isso é muito importante. eu sempre falo assim pros pais, vocês acham que tem a necessidade de eu ir na escola, conversar com a escola, ou assim, de eu ter esse olhar, né, na criança na escola? Aí às vezes eles respondem que sim, às vezes que não, mas eu sempre tento entrar em contato com as professoras das crianças, porque elas têm uma visão, às vezes, bem diferente da do pai e da mãe. Sim, até porque as crianças se comportam. Verdade, com certeza, se comportam. Nós, como adultos, já se comportamos, né? Sim. Cada pessoa é um jeito, cada núcleo é um jeito. As crianças, então, principalmente. E é aquela coisa, né? Sempre com o pai e a mãe, a criança é totalmente diferente. E não é, porque assim, eu tenho casos de criança, por exemplo, que são crianças assim, que fazem as coisas, assim, tem um desempenho, por exemplo, nas atividades muito melhor quando os pais estão juntos. E assim, a minha terapia, que eu chamo, né, minha maneira de fazer isso é trazendo os pais para dentro da minha sala. Eu sempre convido os pais para entrar dentro da terapia, porque eu gosto que eles enxerguem o que eu tô fazendo. E enquanto eles estão vendo o que eu tô fazendo, eu tô comentando, porque assim, muitas vezes eu faço algum movimento ou falo alguma coisa que eles podem fazer em casa, que vai ter um resultado melhor naquela criança. E a criança, quanto antes ela ganhar, digamos, uma alta, melhor. E é engraçado, mas eu sempre faço essa analogia, mas eu vejo o teu trabalho é muito bonito por isso, é muito além de só o cuidado com a criança. É o cuidado com a família. Com a família. E assim, eu tento ser o mais transparente possível com a família. E eu sempre tento falar para os pais assim, a minha terapia, a minha aula funciona com a família. Eu preciso que vocês venham até aqui. Né? Claro que a gente tem pais e mães assim, que tem uma vida um pouco mais corrida. Sim, né? Mas aí, o que eu faço? De noite, eu tô aqui. Se vocês quiserem vir de noite aqui conversar comigo, se vocês quiserem vir no final de semana, venham, mas eu preciso ter contato com vocês. Então, assim, eu quero que vocês venham ver, e tanto que eu gravo bastante das minhas coisas, eu coloco assim, que nem tu colocou ali, e deixo gravando, e mando para os pais, os pais que não conseguem participar, eu mando, o fulaninho fez isso, olha aqui, E como que essa psicomotricidade reflete, por exemplo, depois na vida adulta da criança? Totalmente, assim, a criança que sabe lidar com o seu próprio corpo, com as suas próprias demandas, ela é uma pessoa autônoma, independente, segura. Então, assim, ela vai poder ser o que ela quiser. Ninguém vai poder dizer, não, tu tem dificuldade tal, tu não vai poder ser isso. Quem disse? Quem disse? Eu posso ser o que eu quiser.
Isso é muito, muito bom. Tá entendendo? E isso sim, ó, é disso que o mundo precisa. É verdade. De pessoas seguras, né, autônomas, que por exemplo, assim, eu uso o meu caso, tá, por exemplo, porque assim, se eu não tivesse essa autonomia, essa segurança e essa independência que eu tenho, eu nunca teria sido psicomotricista. Porque quando eu olhei a psicomotricidade, eu pensei, porque nem eu mesma entendia, né, quando, né, eu pensei, pô, o que eu vou fazer com isso aqui? Não, isso aqui não é pra mim. Eu ia virar as costas, pronto. Mas não. Eu olhei aquilo ali e vi aquilo ali como um desafio. Eu sabia que aquilo ali ia ser muito complicado, porque assim, a psicomotricidade, ela existe faz só 16 anos aqui no Brasil. É muito novo. E faz só 8 anos, acho, que ela é regulamentada como uma profissão. Então, tipo assim, é muito novo isso, né? Então, para as pessoas entenderem o que é isso, como que isso funciona, vai ser passinhos assim muito pequenos, né? Não é que nem uma psicologia, que o nome por si é autoexplicativo, né? A psicomotricidade também é um nome autoexplicativo, mas é um nome muito novo, é algo muito novo. Então, assim, eu não pude ter medo. Se eu tivesse medo ou insegurança ou, né, alguma coisa assim, eu não ia fazer isso, né? Eu não ia fazer isso, eu não ia ir atrás disso. E a criança é assim também. Se tu não encoraja ela a ir pra vida, fazer as coisas acontecer, ela vai se recuando, vai se recuando, vai se recuando. Ela nunca vai ser um adulto autônomo. E essa parte da psicomotricidade, ela ajuda, por exemplo, em crianças que sofrem ou praticam bullying, assim? Ajuda. Porque eu vejo casos assim, até fiquei pensando em casos aqui agora. Ajuda muito, principalmente quem pratica. Sério? Porque a pessoa que pratica, ela tá se defendendo de alguma coisa. Do que ela tá se defendendo? Por que ela tem que se autoafirmar daquela maneira tão agressiva? Alguma coisa ali naquela criança não vai bem. O que ela tá tentando esconder ali? Atacando os outros. Atacando a outra criança, que talvez é mais frágil, né? Por quê? Tem algo ali. E a gente, através do corpo da criança, ela consegue mostrar. E a gente consegue entender o que está acontecendo com ela. Então, assim, a gente consegue fazer um trabalho que se complementa com a psicologia, né? A gente encaminha essa criança para um psicólogo, né? E a gente trabalha também com ela na sua parte da afetividade, né? Com atividades, assim, que a criança consiga se colocar no lugar do outro. E na questão quando ela também sofre, porque geralmente quando as crianças sofrem o bullying, elas às vezes se retraem mais, ou às vezes passou por um momento que é o que a gente chama, né? Que é a criação de crença. Quando ela passa por um momento muito impactante na vida dela, ela sofre um forte impacto emocional. A psicomotricidade também ajuda? Ajuda porque a gente... Ela se soltar mais, consegue se mostrar. Sim, até porque a gente tem um transtorno motor que se chama... É como se a criança fosse uma timidez, assim, muito grande. Que ela não pratica nada porque ela tem medo de ser... Isso mesmo. Então, assim, o que a gente faz? A gente precisa focar nas potencialidades dessa criança. Mostrar no que ela é boa. Tipo assim, aquela criança ali, ela é muito boa em desenhar. Ela é muito boa naquilo, então nós vamos focar naquilo ali. Nós vamos mostrar pra ela o quanto ela é boa naquilo ali. E se ela é boa naquilo ali, ela consegue ser boa em outras coisas também. Então, a partir daquilo ali, a gente começa a criança é boa no desenho. Então nós vamos desenhar. Vamos sentar aqui, vamos desenhar isso, desenhar aquilo, isso aqui. Tá, então agora que a gente já sabe desenhar, a gente pode interpretar esse desenho com o nosso corpo. Aí, de repente, nasce uma atriz. Tá entendendo? Então, tipo, a gente vai trazendo coisas, sabe? A gente vai testando essa criança de todas as maneiras, até ela ir se descobrindo quando vê. E é um tipo de processo diferente para cada idade? Assim, claro, com certeza. Por exemplo, tu pega até assim, eu peguei uma criança de 11 e uma criança de 12. Com certeza. Ou um ano faz muita diferença. E até às vezes na mesma idade. Tu procura fazer coisas totalmente diferentes. Claro, porque cada criança é um ser particular. Por exemplo, assim, se tu for lá no meu consultório, né, na minha sala, tu vai ver só que o meu atendimento é de 1 hora. Tá? Então eu tenho que deixar uma meia hora de intervalo entre
um paciente, uma criança e outra, um aluno e outro, porque eu preciso arrumar toda a sala de novo. Porque o que eu usei para aquela criança, a próxima, mesmo que ela tenha a mesma idade, ela é totalmente diferente. E eu não vou usar nada daquilo lá. Então eu preciso ter essa meia hora para desajeitar tudo, arrumar toda a sala e montar para aquela outra criança que vai vir. Que bom. Uhum. É muito bom, por isso que eu também quis te trazer aqui, porque é um mercado novo, que nem tu falou, e eu acho que é muito importante aqui na nossa cidade. Porque, bom, na minha família eu tenho algumas crianças e jovens, e eu vejo às vezes assim o quanto tem algumas escolas aqui que cobram muito o intelectual da criança e esquecem da afetividade, do emocional, e que aquela criança é um indivíduo, né? Eu digo, é quase como um quartel-general, não uma escola, né? E tu vê o quanto a criança sofre no desenvolvimento dela, principalmente se ela é mais afetiva. Exatamente. E o teu trabalho, assim, é muito bonito. Não, eu sou, né... Suspeita. Eu não posso falar muito, mas assim, eu acredito muito na psicomotricidade, sabe? Tanto que, assim, por exemplo, os meus alunos que eu recebo, né, faz o quê? Faz 6 meses que eu tô com o meu consultório aberto, não, um pouquinho mais. E eles já são outra criança, sabe? Eu vejo, assim, como eles são, assim, totalmente diferentes. Eu tenho fotos e vídeo deles quando eles começaram, sabe? E é uma diferença, assim, são poucos meses e é uma diferença muito grande de comportamento deles, sabe? Por exemplo, assim, eu tenho alunos que chegaram comigo logo que eu comecei e hoje eles já chegam lá, eles já montam, tipo, prof, eles chamam de prof, eu quero fazer esse exercício aqui, eles vão lá, eles pegam, eles montam tal como eu monto, sabe? E eles têm o quê? 5, 6 anos. Gente, isso é uma independência, uma autonomia muito grande, né? Por mais que eles tenham dificuldade em outras questões, né, agora, tipo, isso era uma coisa que eles não faziam. E claro que, né, a gente conta também que a criança se sente bem no ambiente, né? Então, assim, ela faz isso também porque ela se sente bem ali, se sente segura e ela sabe que ela pode ali pegar e pode fazer isso, né? Mas tem crianças que têm, né, muita dificuldade nisso e o que tu der pra elas ali, tá... Não questionam. E isso, assim, é bom também, porque tu consegue também dar uma direcionalidade nisso, mas tem outras crianças que não se bastam com aquilo ali. Ah, não, eu quero fazer aquele exercício que a gente fez. Por que ele quer fazer? Por que ele quer fazer de novo? Porque ele viu que ele é bom. Porque ele viu que ele sabe. Isso é saudável. A criança precisa perceber que ela é boa, né? Então, isso, assim, é incrível tu ver isso, tu ter, né, essa consciência de que se ela quer fazer de novo aquilo ali, não é porque tá fácil, é porque ela sente prazer naquilo ali e porque ela viu que ela é capaz. E assim, Isa, quais são os teus planos para o futuro? Ai, gente, meu Deus, tem muitos planos, né? Primeira coisa é que, assim, a psicomotricidade, a partir do ano que vem, ela não vai ser mais uma especialização, ela vai ser uma graduação. Que legal. Isso, ela vai trabalhar então mais profundo. Isso mesmo. Então, assim, eu quero muito, muito, muito trazer essa graduação para Carezinho, porque assim, o que antes, né, nós estávamos falando de concorrência, né? Agora tu vai dizer, ai, mas eu vou querer concorrente para ti. Não, gente, assim, ó, tem muita criança, né? Eu vou conseguir atender quantas crianças? Nem 1/3 das crianças que existem aqui em Carezinho, por exemplo, na região, né? Então, assim, eu vou precisar de mais profissionais. E é bom que tenha. E eu quero que tenha. Então, assim, como eu sei que vai virar uma graduação, eu quero tentar trazer para Carezinho essa graduação para alguma, né, para alguma instituição assim de ensino, e quero muito poder dar aula para essas pessoas. Não que eu saiba tudo, Gustavo, não sei. Sim. Eu vou ser bem sério contigo. Não. Eu sei a pontinha, tá? Sim, todo mundo é geralmente assim. Isso, não sei tudo. Eu tô todo dia eu tenho 15 minutos, 20 minutos do meu dia que eu pego para ler um texto, um artigo, um texto aleatório na internet, porque, né, quanto mais tu estuda, mais tu vai saber, e ao mesmo tempo não, porque tá o tempo todo se construindo e desconstruindo.
né? Por exemplo, assim, eu na pedagogia aprendi sempre que a criança tem seu tempo, tem que respeitar o tempo da criança. Sempre. Quando eu cheguei na psicomotricidade, ela me disse totalmente o oposto. Não. Cada criança não tem seu tempo. Se tu deixar passar o tempo, ela vai com aquela lacuna em aberta. E lá na frente, vai faltar isso para ela. Então, assim, existem as fases do desenvolvimento e a criança precisa passar por cada uma delas. E ela tem a idade certa para passar por elas. Tá entendendo? E eu fiquei assim, quando eu vi aquilo, eu pensei, meu Deus, acabou com o meu tempo. Acabou com o meu... O que eu fiz na pedagogia esse tempo inteiro? Né? Então, assim, eu tô me construindo e me desconstruindo o tempo todo. Porque um estudo diz uma coisa. Sim. Outro estudo diz outra coisa. Só que assim, ó, não é que existe certo e errado. Sim. Né? Tu tem que tirar daquilo ali o melhor de cada um e fazer a tua prática. Né? Por exemplo, a minha prática, por exemplo, ela ela tem um pouquinho de um autor, tem um pouquinho de outro autor, e assim vai indo. Né? Não é nada que eu criei da minha cabeça. Sim, já tem. Tem um estudo científico em cima disso, né? Não sou eu, Isadora, que vim sei lá da onde e, né, criei isso. Não. Mas pode ser também. Talvez algumas coisas sim. Mas tem um embasamento atrás de tudo isso, né? Mesmo que eu crie alguma coisa, eu criei alguma coisa em cima de outra coisa que já existiu. Porque tu tem que ter um pré-aprendizado. Né? Ninguém cria nada do nada, né? Tu sempre cria a partir daquilo que tu conhece, daquilo que tu já vivenciou, que tu já experimentou, que tu já, né? São as experiências que te levam adiante, daquilo que fazem tu construir o novo, entendeu? Então, assim, a minha prática é essa. Eu tô me construindo, me desconstruindo, me construindo, me desconstruindo. Sim. Não é fácil. Sim, é desafiador. É muito desafiador. É uma profissão, assim, bem... Tu não consegue se acomodar muito. Principalmente porque, como tu falou, né? Tem pouco tempo, 16 anos, 8 anos. E, por exemplo, assim, tu vai me perguntar assim, mas qual que é a melhor idade para a criança se desenvolver? Né? Com que idade que ela vai ter um maior ápice de aprendizado? Na verdade, a gente está aprendendo sempre. Mas as nossas melhores condições de aprendizado, todas as marcas que a gente consegue deixar, e eu tento sempre dizer em marcas boas, né, não ruins, é do 0 aos 3 anos. Que a gente faz muitas sinapses. Então, assim, o bebê, por exemplo, ele aprende muito rápido, né? Tipo assim, ó, um dia ele tá ali no colo, no outro dia quando tu vê ele já tá sentando. E tu pensa, meu Deus, quando que ele começou a sentar? Tu não percebe. Mas assim, é tudo estímulo, sabe? É estímulo do, esconde, acha. Gente, isso, a criança que consegue entender que, tipo assim, se tu bota um pano na frente da criança e a criança chora, ela entendeu que tu sumiu, né? E a criança que não chora mais ali, né? Um exemplo bem bobo, né? Tipo, ela tenta tirar ali do rostinho dela, né? Que ela tenta se destapar, então ela tá se descobrindo o corpo. Ou ela pegar o objeto e colocar na boca, ela não tá colocando na boca porque ela tá com fome, ela tá colocando na boca porque ela quer entender o que é aquilo ali. O que é aquele brinquedo, aquele objeto, né? Então, assim... Eu vejo também como importante, porque do 0 aos 2, né, pelo menos é o que eu havia lido, a criança, ela tem uma noção, principalmente com a mãe, que ela é como se fosse uma extensão do corpo da mãe. Na verdade, a mãe empresta o ego, seu próprio ego, a mãe empresta pra criança existir. E daí depois que ela vai descobrindo, não, eu existo. Exatamente. E aí entra a importância da escola, né? Sim, que ela se desenvolve melhor. Eu vejo que tem muitas pessoas, às vezes, que têm... não sei se tu pensa assim ou como tu pensa. Tem muitas pessoas que veem... eu só vou colocar meu filho com tanta idade, porque eu preciso que ele fique mais comigo. Qual é a tua opinião, assim, sobre isso? A minha opinião é a seguinte. A mãe se sente segura... Ela pode ficar com essa criança em tempo integral? Fica. Beleza. Não pode, tem que botar na escola? Bota na escola. Porque assim, ela vai aprender muito nos dois campos, tá? Tanto em casa, a criança tem muito a aprender em casa, se ela for explorada corretamente, não ficar na frente de televisão e tablet, tá?
Ela tem muito a aprender em casa, exato. Né? Não é mal, é bom e ruim, né? Assim, eu percebo que é a quantidade de estímulo, mas é só um estímulo visual, né? É nem tá no visual também, né? Tipo, que é automático ali. Não, depois fica automático. Eu não sabe o que tá acontecendo, o bonequinho vai e volta. A gente pode ver pela gente mesmo, né? Que nem final de semana eu fico bastante em rede social. Não vou mentir, sabe? Gosto bastante do Instagram, por exemplo. Adoro ficar rolando aquilo lá. Gente, passa uma hora, tu nem vê. É quando tu sai do celular, eu fico assim, meu Deus. O que eu tô fazendo? Tipo, meu Deus, eu tava sentada aqui. Mas eu digo, no desenvolvimento tecnológico, esses dias eu vi, eu acho que um bebezinho de 2 anos, ele tava ali assistindo o vídeo, mas ele já sabia que tinha que ir com o dedinho pra passar. Sim. Então, essas questões tecnológicas, desenvolvimento tecnológico, eu acho importante, fundamental. Mas tem que ter um limite. Tem que ter. E assim, ó, eu sempre digo, uma criança, um bebê, ele não precisa disso para se desenvolver. Ele não precisa disso. Ele não precisa de celular para se entreter, ele não precisa de nada. Ele precisa de sentar no chão e brincar. É isso que ele precisa. Sentar no chão, na grama, no chão, né? E brincar. E disso que ele precisa. Com materiais diversos. Não precisa pegar brinquedo caro, que pisca, que liga, que não sei o quê. Gente, dá um pote para uma criança, colher, panela, sabe? A criança vai se entreter porque é disso que ela precisa. Eu vejo que eu fui por isso que eu adoro a criatividade, porque eu fui uma criança muito assim, estimulava. Eu não me limitava só aos bonequinhos, tanto que eu detestava boneco que só mexia pra frente e pra trás. Eu gostava de movimentos livres. Sim. Mas eu também. Aí eu pegava as panelas, pegava tudo. E tira de tudo dentro do armário, bota pra dentro, volta, tira e bota, e entra dentro do armário. A gente vê muito isso, né? E a criança precisa disso, né? Porque às vezes algumas pessoas entendem, essa criança vai ser arteira. Sim. Não, essa criança é uma exploradora, ela é uma pesquisadora, ela tá sendo muito inteligente de fazer isso. É isso aí. Né? Isa, e pra gente ir finalizando, como que as pessoas podem conhecer mais sobre o teu trabalho? Uma ferramenta que eu uso muito, que eu tento postar bastante, assim, é o Instagram. Né? Pelo Instagram, as pessoas conseguem ter, assim, um pouquinho de noção, assim, de mais ou menos o que eu faço, como que eu faço, como que funciona, né? Mas, assim, o ideal mesmo é a pessoa vir até o consultório, conhecer o consultório, conversar comigo, né, e tudo mais, assim, essa é a melhor forma, né, eu acho que a tecnologia ajuda a mostrar. Sim, exatamente, né? Mas a vivência... A vivência eu acho que tem que ser assim, só sendo presencial mesmo, a pessoa, né, conversando olho no olho e tudo mais, porque como eu te disse, né, é algo ainda simples, mas é muito complexo. Complexo, é verdade. De ser explicado, assim, a pessoa precisa ver. Mas eu acho que a gente como que acontece. Entender um pouco e ver o quão importante é o teu trabalho na vida de uma criança, seja que se ela sofreu ou pratica bullying. Até, na verdade, eu percebi, então, é indicado para todas as idades. Para todas as idades. A pessoa não precisa ter necessariamente um problema. Não, ela não precisa ter necessariamente uma dificuldade, né? A gente fica muito... Não, eu só vou levar no profissional... Se eu tiver algum problema. É um problema. Isso aí, se eu tiver algum empecilho ali. Então, não. A psicomotricidade, né, e a estimulação precoce, né, que eu gosto bastante de trabalhar também, ela é para crianças e indivíduos totalmente saudáveis, né? Assim como para crianças que têm alguma intercorrência no seu desenvolvimento, né? Alguma coisa assim. Então, assim, não precisa esperar necessariamente aparecer alguma coisa. Se tu quer que teu filho, digamos assim, eu tenho uma criança e quero que a minha criança se desenvolva um pouco mais, né? Pode trazer, porque com certeza alguma coisa ela vai ter para ganhar com tudo isso. E não ganha só a criança, a família. A família ganha. Gente, a família, assim, ó, vou ser bem séria, eu fico emocionada, sabe? Porque eles ficam muito felizes. Eles ficam assim... eu não sou mãe ainda, né? Mas assim, tu conseguir ver o teu filho
fazendo as coisas, né, conseguindo acompanhar, digamos assim, as outras crianças, para eles é muito satisfatório, né? Eles ficam muito felizes, assim, com a gente. Então, tipo assim, eu sempre digo que eu ganho 2 vezes, né? Eu ganho... Aquele momento, eu fiz esse isso mesmo, eu ganho 2 vezes, né? E, assim, uma coisa que eu tenho também muito é que eu me apego muito às crianças, né? Eu não consigo, assim, eu sofro quando elas vão embora, sabe? Porque, assim, eu não consigo não ser afetiva com elas. Não tem como, né? Não, eu não sei, eu não... Isso que a gente chama de profissão por amor. Exatamente isso, sabe? E assim, nossa, eu sinto, às vezes, digamos que acontece alguma coisa, né? A família teve que parar de ir, gente, muita saudade. Eu sei como é que é igual eu, nos meus processos de coach, quando eu termino, eu já fico, meu Deus. Ai. E quando a pessoa para, eu fico... Mas assim, ao mesmo tempo também a gente fica feliz, né? Fico feliz. Porque, tipo assim, se terminou... A pessoa conseguiu encerrar um ciclo. Exatamente, é porque ela tá apta a ir pra frente, né? A viver a sua vida sem precisar da gente. Porque eu sempre digo que o meu trabalho, eu não quero que a criança fique dependendo de mim a vida inteira. Eu quero que um dia ela olhe pra mim na rua e só vá lá pra me dar oi. Tá entendendo? Ou que, tipo, seja uma lembrança da pessoa que ajudou ela a se emancipar, assim, né? Ser uma pessoa, assim. Então, assim, ao mesmo tempo que fica saudade, a gente fica com muita gratidão no coração. Que bom. Uhum. Mas então, Thaisa, muito obrigado. Ai, eu que agradeço pelo convite. Aqui. Parabéns por esse trabalho incrível. É o primeiro podcast de Carazinho. Gente, olha aí. E eu fico muito, muito agradecido por ter vindo. Ai, imagina. Eu falei, não. Quando eu comecei a pensar nas pessoas que eu queria convidar, eu falei, não, eu vou ter que convidar Isa, porque o trabalho dela é novo e é muito interessante, casa muito com o que eu acho. Acredita. Com o que eu acredito. E desenvolvimento é aquilo assim, eu gosto de trazer não só cases assim de empreendedorismo, profissões, mas é algo que também ajuda a desenvolver a nossa sociedade. Sim. Para melhorar. E começa na infância, né, Gustavo? Tipo assim, se a criança ali, quando ela for pequena, ela não for condicionada e ensinada, como a gente estava falando antes, vai chegar lá na frente, não adianta, ela não vai conseguir ser diferente. Trazer também, sabe, pra gente. A gente precisa cuidar em todas as idades. Todas as idades, precisa de cuidado. Principalmente ali na nossa infância. Porque é uma área uma fase muito delicada, né? Então, assim, quanto mais cuidado a gente tiver na infância, menos cuidado na vida adulta a gente vai precisar ter. Exatamente. Né? Mas não tá, muito obrigado. Gente, foi um prazer ter Isadora. Ai, prazer foi meu. Tenham gostado. Eu vou deixar aqui na descrição as redes sociais dela para vocês acompanharem, conhecerem mais o trabalho incrível que ela faz, assim. E é isso, a gente se encontra na próxima sala de reunião. Um beijão e tchau, gente. Tchau.